Se você tem repetido o seu código mais de 3 vezes em lugares diferentes dentro do seu programa, provavelmente você está fazendo alguma coisa errada. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre como criar, o que são e como manipular as funções em C Sharp. E confere no vídeo de hoje para você entender o que é. Então, bora lá. As funções, elas também são conhecidas por métodos, né? Como métodos. E elas são utilizadas para conseguir encapsular um conjunto de interações ou algoritmos para que ele seja executado mais de uma vez. Não confunda com estrutura de repetição, onde a gente vai ter um código que vai repetir várias vezes naquele mesmo local. Uma função não. Uma função ela vai ser criada em um determinado arquivo para poder ser utilizada em outros 2, 3, 4, 20, 30 mil lugares, ok? Então, se você está fazendo basicamente uma única coisa várias vezes em vários lugares, talvez você precise de uma função e a função vai te ajudar. Beleza, essas funções, elas podem receber parâmetros. Afinal, se a gente vai executar em 2, 3 lugares do nosso código, não necessariamente todas as vezes que elas vão executar, elas vão receber as mesmas informações. Logo, a gente tem que passar parâmetros para ela, para que ela consiga, né, executar exatamente aquilo que o nosso código precisa, exatamente no local que o nosso código precisa. Então, a gente vai ver como fazer isso na prática agora em C Sharp. Deixa eu pegar aqui um código simples, tá? Para a gente conseguir entender um pouco melhor o contexto ali de função, né? Então vamos imaginar que essa nossa função soma aqui, ó, ela esteja se repetindo várias vezes em vários outros arquivos. Aqui, é claro, é só uma demonstração, tá? Então, o que que a gente pode fazer para conseguir retirar, digamos assim, essa responsabilidade aqui de dentro da main e passar para uma função? Bom, a gente precisa primeiramente declarar a função. Então, static, aliás, public static int somar, abre e fecha parênteses, opa, S maiúsculo, int número 1, vírgula, int número 2. Sim, eu sei que eu estou fazendo rápido, mas calma, eu já vou explicar. Return 0. Bom, o que cargas d'água é tudo que eu acabei de escrever aqui. Primeiro, public e static a gente não viu até agora porque se trata de orientação a objeto. Então, se por acaso você já sabe, ótimo. Mas se por acaso você ainda não sabe, entenda apenas que para criar uma função, você precisa, por enquanto, manter esses caras aqui como obrigatórios, por exemplo. Tá? E aí, quando a gente for se aperfeiçoando, você vai conseguir modificar esse daqui. O que importa para a gente agora é entender o que é esse int aqui e o que é esse somar. Esse int se trata do retorno da função, aquilo que ela vai retornar para quem chamou ela, e não necessariamente o valor que ela vai receber, ok? Então, nesse caso aqui, ó, como eu estou dando um int, o meu retorno pode ser zero. Se por acaso eu tivesse um double como retorno, né, eu conseguiria retornar também 0.1, 0.0 e assim por diante. Se por acaso eu modificar para int aqui, ó, nota que aqui o meu retorno já vai dar erro, já vai falar que ele não consegue converter implicitamente ali o meu double, né, o meu float aqui para inteiro, então ele vai dar erro, ok? Nesse caso aqui, a gente já entendeu então que return é justamente aquilo que vai retornar do método que a gente está criando, né, da função que a gente está criando. E antes eu falei sobre parâmetros. E o que são parâmetros? Bom, são basicamente essas variáveis declaradas no início da minha função. Quando eu for chamar essa minha função, nesse caso em específico, obrigatoriamente eu vou ter que passar valores para ela, né? Eu vou ter que passar parâmetros. Nota que aqui, esses meus parâmetros, eles são definidos com tipo, seguido do nome, vírgula, tipo, seguido do outro nome. Basicamente aqui, a regra é a mesma para a criação de variáveis. A única diferença é que na criação de variáveis aqui, ó, eu poderia colocar um único tipo e fazer vírgula e os demais, né? Como uma função pode aceitar, pode receber tipos diferentes, ou seja, se eu quiser aqui eu posso ter um float junto, posso ter um char aqui junto, letra, né, por exemplo. Posso ter string, enfim, eu posso ter o que eu quiser. Eu preciso informar para cada parâmetro qual que é o tipo dele. Eu não posso fazer exatamente a mesma coisa que eu estou fazendo na declaração das minhas variáveis. Beleza? Show! Então a gente entendeu
como declara uma função e para que ela vai servir, justamente para retornar um valor e assim, em todos os locais do sistema que essa função é chamada, ela pode ser modificada de forma única, por exemplo, única e centralizada. Então, nesse caso aqui, eu vou criar de um jeito diferente, não necessariamente o melhor jeito agora, tá? Mas apenas para que seja um pouco mais entendível aquilo que eu estou fazendo. Nesse caso aqui, eu vou criar uma variável dentro da minha função chamada somar. Essa variável vai receber o número 1 mais o número 2, ponto e vírgula. E aí, como retorno da minha função, eu vou retornar o somar, beleza? Para não dar erro e para vocês entenderem o que eu estou fazendo aqui. Depois, eu vou pegar essa função somar e vou chamar ela aqui, ó. Só que eu vou criar uma variável chamada resultado, né? E vou chamar minha função somar. Quando eu chamar a função, nota que ela já está dando erro, tá vendo? Ela está falando, there is an argument given, blá, 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 blá. Bom, isso quer dizer que ela tem parâmetros aqui por obrigatório, né? Eu preciso passar um número aqui e outro aqui, para que ele aceite. Ah, nesse caso não é num, né? É num. Aqui, ó, que eu criei num. E aí, ainda bem que eu criei até diferente. Notem que aqui não necessariamente o mesmo nome de variável representa o nome do parâmetro. Se eu quiser aqui, eu posso passar 1 e 2. Não tem problema. Eu não preciso pegar essas variáveis aqui para que seja passado para a função, né? Os mesmos nomes não precisam ser exatamente iguais. Mas nesse caso aqui eu vou manter o num 1 e num 2, que são justamente os valores que eu vou mandar lá para a função. Notem que aqui os parâmetros que eu estou enviando para a função também são separados por vírgula, e obviamente, como a minha variável foi declarada aqui, eu não declaro ela de novo. Tranquilo? Então, beleza. Chamei minha função somar, está aqui meu resultado. Vou fazer o seguinte, vou tirar essa parte aqui e vou tirar esse cara aqui. Pronto. Em teoria, agora eu estou pegando a minha função somar, que está retornando para a minha variável resultado e está sendo exibido depois no final da tela lá. Vamos abrir o terminal aqui, executar um .NET Run. Então lá, digite um número, vou digitar 13, digite outro número, 14, e olha lá, o valor digitado foi 27. Bom, tecnicamente aqui a gente sabe que está entrando dentro da função, mas não necessariamente em todos os casos a gente vai saber. Vai que ele não compilou e está executando aquele código antigo, porque o C# tem muito disso aqui. Se a gente deixa o código errado e pede para ele vai executar aquilo que estava salvo antes. Como é que a gente tem 100% de certeza que está entrando dentro de função? A gente poderia usar o debug, mas debug a gente não viu ainda. Inclusive, se você quiser um vídeo sobre debug em C#, deixa aqui nos comentários, que daí eu trago um vídeo para vocês. Mas nesse caso aqui, como a gente já tem um console writeline, vamos usar ele aqui, ó, console.writeline, e vamos escrever apenas entrei na função. Deixa eu botar um ponto e vírgula aqui. E agora vamos executar o nosso programa de novo, só para ter certeza que ele está entrando na função. Então, .NET Run, 13, 14, agora sim, entrei na função. Agora a gente tem certeza que sim, o nosso programa foi recompilado e tudo mais, blá blá blá, mas enfim, né? É só um jeito mais didático para a gente conseguir enxergar que ele entrou dentro dessa função. Tranquilo? Notem que também eu não preciso necessariamente desta minha variável somar. Tanto que eu tinha comentado antes que seria apenas um jeito didático para mostrar para vocês. Eu poderia simplesmente retornar os dois números aqui somados sem a necessidade daquela variável somar. Não, posso dar o .NET Run. E olha lá, 27 da mesma forma, não mudou absolutamente nada, certo? E outro ponto que preciso que vocês tenham em mente é que, eu vou repetir de novo, mas aqui realmente tem que ficar muito claro isso daqui, tá? A variável que é utilizada aqui dentro dessa função, né, esse que foi declarado aqui no parâmetro, ela não é vista pela main. Você não consegue acessar essa variável aqui. Então, por exemplo, essa variável número 2, ela é totalmente diferente dessa variável número 2. Por mais que na chamada da função a gente acabe passando o valor, né, dessa nossa num2 aqui para essa nossa num2 aqui. Mas, em teoria, elas não são a mesma coisa. E o que prova isso é o próprio número, né? O num aqui ele já está diferente e o programa continua fazendo exatamente a mesma coisa, continua fazendo do jeito certo, ok? E é claro, eu não preciso necessariamente de uma variável para salvar o resultado. Se eu quiser colocar diretão aqui, ó, também vai funcionar. Nesse caso aqui eu vou estar chamando duas vezes a função.
Um pouco desnecessário, mas enfim, apenas didaticamente falando. Tá lá, ó. 12 com 15, 25. O 25 primeiro foi dessa função e o 25 segundo foi da função abaixo, né? Desse cara aqui de cima. Então, basicamente aqui a gente viu que a gente consegue criar a função, consegue passar valores para ela e que as variáveis que estão declaradas nessa função de nada tem relação com esses outros caras aqui, ok? Então vamos fazer o seguinte. Vamos aperfeiçoar um pouco mais o nosso código com relação à função. Vamos criar um outro arquivo aqui, chamado operacões.cs. Não se esqueça do .cs, que senão não roda. E aí, nesse arquivo aqui, eu vou dividir a tela, ó, vou jogar ele para cá. Nesse arquivo aqui, a gente vai fazer o seguinte, vai criar essa função somar aqui dentro. Mas vamos seguir de novo a mesma estrutura que a gente usou aqui, tá? Então, ó lá, namespace. E aí, aqui a gente vai chamar de programa. É o mesmo namespace, não coloquem namespaces diferentes, eu já explico por quê. Chegou a hora de entender o que é o namespace. Public class operacões, abre e fecha chaves. E aí, static void main não, né? Palhaço, aí, tá fazendo errado já, né? E aí, depois de ter criado o namespace e o public class, a gente vai criar a nossa função somar. Então, vou tirar essa função somar daqui, vou colar ela aqui dentro, ok? Então, já começou a dar erro aqui dentro do meu arquivo, do meu arquivo programa. Não está dando erro no arquivo operação, isso é muito bom. Vou salvar o meu arquivo operações e aí vou voltar aqui para o meu arquivo program. O que será que está dando de errado? Bom, olha só que legal. Vamos analisar pela cor, tá? Didaticamente falando, esse cara aqui é azul. Azul remete à classe. Esse cara aqui é verde. Verde remete à função. Se a gente for analisar o lado de cá, ó, azul é da classe operações e verde é da função somar. Se a gente já passar o mouse por cima da função somar, a gente já vê aqui, ó, que ele está declarando, né, digamos assim, a minha função somar com o operações, com a classe operações na frente. Então, nesse caso aqui, como eu não falei ainda de orientação a objeto, apenas entenda que se estiver numa outra classe, ou seja, num outro arquivo, você precisa primeiramente informar a qual classe pertence. Nesse caso aqui, operações. Então, eu vou aqui nesse arquivo nesse program, né, colocar operações.somar. E aí ele vai conseguir achar esse carinha lá, ó, operações.somar. Aí ele conseguiu entender, a gente conseguiu separar em dois arquivos. Eu vou dar um .NET Run só para validar. 12, 13, 25. Nosso código continuou seguindo da mesma forma, não mudou absolutamente nada. O que a gente ainda pode fazer aqui para ter certeza de que ele está entrando na função somar é o seguinte, ó. Pressiona Ctrl no teu teclado, ele vai aparecer um mouse com um cursor pointer, né, a mãozinha. E é só clicar em cima da função somar. Ele vai automaticamente redirecionar lá para a função somar. E por consequência, tá vendo aqui, ó, references, é onde essa função é referenciada, ou seja, aonde essa função está sendo chamada. Se a gente clicar aqui em references, vai dar para ver exatamente que ela está sendo chamada duas vezes lá dentro do programa. Olha lá que legal. E aí, se a gente quiser acessar esse cara aqui, é só clicar duas vezes e aí a gente volta de novo para o nosso arquivo program. Beleza? Então, basicamente, aqui a gente consegue separar e consegue andar entre essas funções aqui, né? E aí, é claro, eu comentei que eu falaria agora o que é namespace. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos trocar esse namespace aqui para batata. Primeira palavra que veio na minha cabeça. Trocando para batata, notem que aqui começa a dar errado já, ó. The name operações does not exist in the current context. Ou seja, ele não está conseguindo mais enxergar esse operações antes. Entenda a namespace, por enquanto, como se fossem duas áreas de trabalho, duas pastas. Então é como se esse arquivo operações agora tivesse sido arrancado de dentro daquela mesma pasta. Então eu precisaria referenciar essa pasta para ele. Nesse caso aqui, eu poderia apenas importar using e aí o nome do namespace que eu quero. Nesse caso aqui é o batata. Importando esse namespace, olha lá, parou de dar erro em operações. Se eu segurar Ctrl, volta para lá. Mas, né, se eu comentar esse using aqui, ó, aí dá erro, eu não consigo clicar Ctrl e entrar, ó. Não funciona.
beleza? O pointer fica nos outros, mas não fica no somar porque ele não reconhece. Então, basicamente, entenda que namespace é como se tivessem duas áreas de trabalho separadas. E aí você precisaria referenciar. E aí, um ponto muito interessante para falar sobre namespace a partir de agora. Nota que quem está importando é o program. Então, o program consegue ver as operações, mas as operações não conseguem ver o program, justamente porque não está sendo importado o programa aqui nesse operações. Beleza? Isso dá uma leve sensação de segurança, não é mesmo? Pois é justamente que para isso que esses namespaces, né, que essas classes public, private e protected existem, justamente para a gente trabalhar ali com uma questão de segurança um pouco maior nos nossos aplicativos, mas não vem ao caso agora. Entenda que pelo menos você precisa, por enquanto, deixar os mesmos namespace para não dar ruim. E se por acaso você trocar os namespaces, né? Lembra que você precisa importar aquele namespace aonde ele vai ser usado. Então, nesse caso aqui, como o operações que estava com batata antes, né? Era usado dentro do programa, então eu precisava dar um using no batata dentro do programa. Beleza? Então, basicamente por hoje era isso. A gente conseguiu entender o que são funções, como separar elas em arquivos, como trabalhar com elas, o que fazer e o que não fazer com as funções e espero ter te ajudado. Cuida, aliás, né, antes que eu feche o vídeo aí, ó, cuida com essa estrutura aqui, ó. Normalmente, o que a gente pode fazer sem querer, eu vou copiar de novo minha função somar, é tentar criar função dentro da main. Tá vendo, ó? Eu ainda estou no contexto da main, ainda tá vermelhinho aqui, ó. Eu vou colar a função aqui dentro. Tá vendo que já dá erro, né? Então, não façam isso. Criem as suas funções fora da main, se for para criar no mesmo escopo, e dentro da classe programa. Beleza? E se for para criar num outro arquivo, né, vai ficar até um pouco mais simples, mas em teoria não vai ter main dentro daquele outro arquivo, vai ter apenas a função ou as funções que vocês querem. Aqui ainda daria para criar outras funções, como por exemplo, subtrair. E aí é claro, né? Não vamos colocar o mais aqui, vai ser o menos, né? Subtrair. E aí aqui a gente consegue também somar a subtração. Então vamos fazer o seguinte, ó. Aproveitando que eu já peguei o embalo, vamos vir aqui no o resultado e chamar operações ponto subtrair num vírgula num 2. E aí aqui a gente já arranca fora esse cara daqui, olha só. Então a partir de agora o valor digitado não, né? A soma é, a subtração é. Então aqui a gente criou uma outra função chamada subtrair, que está também naquele arquivo de operações. Né? Se a gente clicar Ctrl e entrar nele, vai estar vindo aqui. A referência demora um pouquinho para atualizar, mas ela atualiza, tá? E aí, beleza. Vamos ver como o nosso programa vai reagir. Vou limpar aqui o terminal, Ctrl L rapidinho. Vou subir um pouco aqui, .NET Run. Vou digitar o número 13 e o número 12. Olha lá, a soma é 25, a subtração é 1. Show? Então, assim, se vocês quiserem criar outras funções, basta criar aqui dentro do arquivo operações, por exemplo, ou então, é claro, né, em outros arquivos. Mas, por hoje era isso. Espero ter te ajudado. Se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like aí e se inscreve no canal. E não se esquece de ativar o sininho para receber mais dicas aí sobre os próximos vídeos. Ah, e pode ficar tranquilo que eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link do GitHub para você conseguir acessar o código que a gente está vendo na aula de hoje. Então era isso. Falou, valeu, nos vemos no próximo.